Muito bem-vinda à nossa Masterclass Como Fidelizar Clientes usando técnicas de consultoria de imagem e estilo aí no seu negócio de moda ou beleza feminina. Eu quero começar te dando os parabéns. Parabéns por você ter decidido estar aqui comigo essa noite. Estar aqui dando o primeiro passo para criar uma nova era aí no seu negócio de moda e beleza. E com certeza você já, né, já percebeu que muitas mudanças aconteceram no mercado de um modo geral, em todos os mercados. Mas e que o comportamento de consumo mudou, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas, eu quero te parabenizar, porque, você fez uma escolha, você tinha várias outras opções. Você podia estar aí vendo novela, vendo Netflix, brincando com seu filho, saindo com alguma amiga, e não que essas outras opções não sejam importantes, pelo contrário, são e muito importantes. Mas a gente sabe que nós somos adultos, e a vida de adulto não é sempre fazer o que a gente quer. Então a gente precisa ter, prioridades em determinados momentos. E você fez a escolha de estar aqui participando dessa masterclass. Isso é muito importante, é uma decisão, extremamente acertada de você estar aqui comigo agora, buscando conhecimento, porque é para o seu negócio, mas não é pura e simplesmente para você pensar somente no faturamento, somente no fator dinheiro. Você está focando em melhorar, buscar ações, mudanças para o seu negócio. E quando o seu negócio é uma parte da sua vida. A gente não pode colocar o trabalho acima de tudo. O trabalho é uma parte da nossa vida, mas é com ele que a gente consegue prover as melhores coisas para a gente, né? Buscar uma qualidade de vida melhor, buscar uma segurança financeira, até alcançar a independência financeira, e você poder prover isso para você e para sua família, para o seu filho, junto com seu marido, eh, sabe, poder dar algo melhor para os seus pais, toda a sua família. Então, a gente precisa sim, abrir mão muitas vezes de algumas coisas, de alguns momentos, para se dedicar, para, né, para dar uma prioridade ao que a gente realmente precisa. Então, eu dou os parabéns sim, toda vez que eu faço alguma aula, que eu faço algum evento, eu sempre dou os parabéns. Assim, em primeiro lugar, para quem, decide participar e buscar conhecimento. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre, desde sempre, principalmente quando eu entrei nesse mundo do empreendedorismo, quando eu decidi ser uma empreendedora, uma empresária, eu comecei a buscar muito conhecimento, porque é isso que vai levando a gente para níveis maiores. É um degrau de cada vez. A gente sabe que nada é de uma hora para outra, nada é assim, ó, no estalar de dedos. Mas que a gente fazendo 1% ali todos os dias, a gente vai conseguir alcançar o patamar que a gente quer. E aí, cada um sabe do seu sarrafo. Cada um sabe o limite onde quer chegar, sabe as suas metas, mas é fazer 1% todos os dias. Então, parabéns por você ter tomado a decisão de estar aqui assistindo essa Masterclass. Eu te garanto que eu preparei assim, o melhor conteúdo para entregar para você, porque eu quero ver o seu negócio voando muito, eu quero ver começar a escalar, sabe? Começar a dar aquela guinada ainda esse ano, ainda esse semestre, porque sim, dá tempo. A gente tem que, às vezes, parar de focar um pouco nessa questão do nossa, o tempo está voando, nossa, não vai dar tempo, a gente já está terminando julho. Não importa, sempre vai dar tempo. Basta a gente querer. A gente tem que ir atrás, a gente tem que
Não dá para ficar de braço cruzado, meu Deus, já passou metade do ano e nada. Não, vamos embora que dá tempo. Dezembro ainda, ó, porque dezembro a gente sabe que, principalmente no comércio varejista, é o mês mais glorioso. Então, quando a gente vai falar sobre metas, porque não é pura e simplesmente eu chegar aqui para você e te jogar um monte de técnicas de consultoria de imagem e falar, e é isso aí, vamos embora. Não. Tem todo um processo, tem todo um passo a passo. São etapas que a gente precisa cumprir. Então, não é nada assim. Então, a gente primeiro precisa de uma base, solidificar uma base, e aí a gente vai para os próximos passos. Então, a gente vai falar sobre metas. Então, essa masterclass aqui é já para você pensar no seu dezembro, né? Já começar a se programar para o seu dezembro, que é o mês que o comércio realmente bomba mais, não só o comércio de produtos físicos, de roupa, acessórios, calçados, não só isso, mas até mesmo de serviços. Os salões ficam lotados, os salões de beleza ficam lotados. A grande maioria, pelo menos aqui no Rio, a grande maioria dos salões, eles não abrem dia de segunda-feira. Quando chega dezembro e às vezes até final de novembro, eles já começam a abrir a agenda dia de segunda-feira. Tem salão que começa a funcionar até dia de domingo, para abrir assim, horário extra, porque não dá conta, porque é muita demanda. Então começa a funcionar até mesmo dia de domingo. Salão de shopping funciona, de segunda a segunda. Então, né? Então, eu não sei aí na sua cidade como é que funciona, mas aqui no Rio de Janeiro tem isso. A maioria dos salões de beleza de rua ou em centros comerciais, sem ser shopping, né? Prédios comerciais, não funciona dia de segunda-feira. Mas chega final de novembro, dezembro, ó, já começa. Abre agenda segunda, abre agenda domingo. Maquiadoras, muitas maquiadoras ficam com a agenda lotada. Por quê? Porque são muitas festas, muitas confraternizações, e aí também tem questão, às vezes, de premiação que a pessoa vai receber, então ela precisa estar ali bem produzida. Então, dezembro é um mês extremamente fértil. Então, a gente está aqui em julho, mas dá tempo de você programar o seu dezembro. Quando a gente falar de estratégias, de ações avançadas para você aplicar aí no seu negócio para atrair, aumentar a ticket médio de venda, aumentar o volume de vendas. Então, dá tempo. E aí você também já vai começar a criar metas, a pensar nos próximos meses. Suas metas daqui a 6 meses, 8 meses, um ano. Você tem que pensar nisso. Só que fazendo as mesmas ações que você está fazendo hoje, não dá certo. Primeiro, como eu falei, comportamento de consumo mudou. Então, não dá para querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Como diz Flávio Augusto, que é um dos maiores empreendedores brasileiros, ele mora nos Estados Unidos, foi dono da WhatsApp, dono de time de futebol, ele é bilionário praticamente, e é um empreendedor que começou realmente do zero. E uma das lições que ele deixa para a gente é: para você alcançar resultados diferentes, você tem que fazer ações diferentes. Primeiro, né, a gente tem que agir, tem que partir para a ação. Não dá para ficar de braço cruzado. A gente bota nas mãos de Deus, espera um milagre, mas ele quer que a gente faça a nossa parte. Então, não dá para esperar o milagre sentado. Tem que fazer por onde. Então, é agir, buscar cada vez mais novas estratégias, mais ações para poder alcançar resultados diferentes. Mesmo, mas eu não sou, Glau, não me interessa ser a maior, né, a loja mais reconhecida da minha cidade.
Eu também não quero ser o salão mais... Não tem problema, mas ainda assim, em algum nível mais alto você quer chegar, com certeza. Como eu falei, quando o seu negócio escala, quando ele é sustentável, isso favorece a sua vida pessoal, porque quanto mais faturamento você tem, mais lucro você consegue adquirir, maior o seu prolabore vai ficar, e essa é a possibilidade de você oferecer cada vez mais coisas melhores para sua família. Você ter uma qualidade de vida melhor, você ter mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade. Você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você não vai passar um perrengue gigante para pagar suas contas, que você não vai ficar devendo a escola do teu filho, que você vai poder ajudar a tua mãe, teu pai a pagar um plano de saúde. Então, não é pensar no faturamento, no dinheiro pelo dinheiro, não. Tá vendo que tem uma consequência, sabe? É um jogo de dominó. É uma bola de neve positiva, que a gente fala muito bola de neve em questão de dívidas, né? Quando a gente vai fazendo compra no cartão e fatura, uma parcela pequenininha e aí vira bola de neve. Cria uma bola de neve positiva, que é você focar no teu negócio e aí, começar a escalar e vai conseguir, sabe, trazer coisas melhores, maiores para a tua vida pessoal, para a sua família. Então, eu queria abrir essa primeira parte da aula dando aquele choque de consciência, né? De você pensar de uma forma mais macro, mais reflexiva. E a gente precisa partir para a ação e buscar fazer o que é preciso ser feito. E você está aqui na Masterclass, já está fazendo o seu 1% hoje. Mas é lógico que tudo que eu vou falar aqui não é para você pegar, botou aqui, tá, legal. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai colocar em prática. Você vai agir. Você vai começar a aplicar da maneira que der para aplicar aí no seu negócio. Não adianta você vir, encher a cabeça de informação, ocupar ali, né, tirar esse momento, ocupar esse momento sem você partir para ação, sem você aplicar, sem executar aquilo que você está absorvendo. Então, eu quero que você esteja bastante concentrada nessa aula. Tem muito conteúdo, sim, mas eu procurei fazer de uma forma bem prática, bem condensada, assim, bem compactada, para que não fique maçante, tá? Eu recomendei lá no grupo que você trouxesse caderno, caneta, porque eu vou fazer a apresentação do slide, mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui da escrita. E você vai saber que quando eu fizer a apresentação, as minhas formações, a minha origem, são formações completamente assim de muita leitura e muita escrita. Então eu sempre gostei de escrever mesmo. Eu acho que a gente faz o download muito melhor, a gente consegue visualizar melhor as coisas. Então eu sempre fui de escrever muito na faculdade, nas faculdades, em tudo. Porque aí você consegue anotar pontos que vai escapar e que não estão aí na apresentação. Então, você vai fazer anotações extras para, quanto mais informações você absorver, melhor, certo? Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Então, agora sim, vamos lá. Masterclass Como Fidelizar Clientes usando técnicas de consultoria de imagem e estilo aí no seu negócio de moda ou beleza feminina. Porque tem a questão da moda, sim,
a moda, as lojas de varejo de moda feminina, mas as principais técnicas de consultoria de imagem, elas devem ser aplicadas também na parte de beleza e estética. Então, não é só para quem é lojista do varejo de moda feminina. Se você é maquiadora, ou se você tem um salão de beleza, se você é cabeleireira ou tem um salão de beleza, se você é micropigmentadora, faz micropigmentação, extensão de cílios, é extremamente importante você conhecer as técnicas de consultoria de imagem e estilo, porque você vai ver que é uma coisa muito mais profunda do que se fala por aí. Não é só falar, ai, combina com isso, combina com aquilo, é tendência, tá na moda, a sobrancelha super brown tá na moda. Não é assim que funciona. Você precisa oferecer um atendimento personalizado. E você consegue personalizar quando você tem conhecimento mais técnico da coisa, não conhecimento raso. E é por isso que eu trouxe essa masterclass aqui para você. E quem é essa pessoa que está falando com você? Eu não sei se você já me segue há muito tempo ou se você caiu de paraquedas, viu algum anúncio meu, caiu de paraquedas lá no meu perfil do Instagram, até comenta, bota aqui no comentário se você me segue há muito tempo ou se me conheceu agora. Então, eu vou me apresentar tanto para você que já me conhece, tanto para você que começou a me seguir agora, tá? Me conhecendo agora, para você saber mais um pouco sobre mim. Eu sou Glauciane Toches, eu sou carioca, deu para ver aqui, né? Muito X, muito R, é assim mesmo. E adoro o nosso sotaque daqui, amo de paixão, que foi feita a pesquisa, né, que é o mais queridinho aí de todos. Tenho 42 anos com muito orgulho, tenha orgulho da sua idade, se você é mais de 50, mais de 40, mais de 60, tenha orgulho da sua idade, porque tem muita experiência aí. Eu sou, atualmente, consultora de imagem e estilo, sou especialista em imagem profissional. A minha trajetória profissional, ela me fez buscar essa especialização, até porque são muitos anos de vivência, você vai ver aí. Então, eu decidi me especializar nessa parte de imagem profissional, que é extremamente importante, e a gente também vai falar sobre isso. Sou criadora do método Combinações Estratégicas, porque a gente nunca pode pensar na nossa imagem, no nosso visual, em uma única coisa. A nossa imagem, ela não é só aparência. Ela é aparência, ela é comportamento, ela é comunicação de um modo geral. O nosso look, ele não é determinado apenas por uma coisa. Não é só essa blusa verde que faz a comunicação. Tudo aqui, o meu cabelo, o corte, a cor, a maquiagem, os meus acessórios, tudo cria a comunicação, a mensagem que eu quero transmitir. Então, são combinações estratégicas e assertivas que a gente precisa criar para nossa imagem. Eu sou professora e advogada, eu tenho essas duas formações anteriores, né? Sou formada em Letras e Direito. No segundo grau, eu fiz formação de professores, aí fiz a faculdade de Letras, quase segui aí o caminho de grande parte da minha família, que a maioria são professores, mas aí eu descambei para o mundo jurídico, então fiz a faculdade de Direito. É uma área extremamente apaixonante. Infelizmente, né, a justiça brasileira não ajuda muito, mas é apaixonante. Um dos meus grandes objetivos na área jurídica era fazer prova para delegada da Polícia Federal. Né, sempre era um dos meus sonhos. Só que aí as coisas mudaram de figura, né? E tô eu aqui no mundo da moda. Eu atuei por 20 anos em um dos maiores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro. É escritório com porte de empresa mesmo, no entanto que a gente às vezes falava que era empresa.
porque era um escritório grande que trabalhava departamento de patentes, né? É um escritório de propriedade intelectual e eu trabalhava no departamento de patentes. E, inclusive, eu vou trazer um pouco da experiência que eu tive em relação a conhecer o cliente, para você saber como você vai ajudar, como você vai ser um guia aí para sua cliente. Como é importante a gente conhecer o nosso cliente. E assim, a pessoa, quando é professora, ela já tem aquela questão de transmitir conhecimento. A gente tem que desmistificar essa coisa que muita gente ainda pensa de que professor é o detentor do saber, né? Tipo, eu tô aqui, os alunos, as outras pessoas estão aqui. Então, eu sei tudo, você não sabe nada, então você tem que me obedecer, você tem que me seguir, porque eu sei tudo. Não vejo por esse lado. Então, eu cheguei a dar aula. Quando eu trabalhei no escritório, eu cheguei a treinar algumas pessoas. Como chegou um determinado ponto que eu já estava, né, era uma das mais antigas do setor que eu trabalhava. Quando entrou gente nova, algumas pessoas eu treinei. E é muito satisfatório você ver que a pessoa começa a executar o trabalho e começa a fazer de uma forma que ela é elogiada, não por orgulho, mas você fica feliz em ver que você o conhecimento ali que você tem, você transmitir para alguém e a pessoa, sabe, evoluir, é, assim, acho que é o maior reconhecimento que a gente pode ter. E, e eu, estando aqui, fazendo essa aula para você, é sobre isso, de eu passar o conhecimento que eu tenho para você executar, e você ver, aplicar no seu negócio, executar e ver a transformação, e ver os primeiros resultados, sabe? Isso é muito gratificante. É uma honra. E, e não é só o fato de eu estar aqui passando meu conhecimento para você, é a troca. Porque quando a gente tem aquela velha máxima que fala, né? A gente aprende mais quando a gente ensina, quando a gente transfere o conhecimento. E é verdade. Então, a gente está aqui fazendo uma troca de experiências, troca de conhecimentos. Então, você vai me falar aqui, quando eu perguntar alguma coisa, você vai me entregar uma informação, eu vou te entregar outra. Então, essa troca, isso que a gente leva da vida. Troca de experiência, troca de vivências, troca de conhecimento. Você, com certeza, tem muita coisa aí, muito conhecimento que eu não tenho. Então, isso é o mais importante de tudo. Então, quando eu dei aula, quando eu fiz treinamento para pessoas novas no meu setor, e eu vi a evolução daquela pessoa, daqueles alunos, é muito gratificante. É, não tem preço, não tem preço. É valor que tem, né? O valor da satisfação, de você ver a pessoa ali, sabe, evoluindo, mas não tem preço. E aí, eu resolvi mudar meu posicionamento, né? Não que eu tenha deixado de fazer consultorias individuais, continuo fazendo consultorias individuais, mas a minha comunicação agora está direcionada para treinamento de técnicas de consultoria de imagem para lojistas do varejo feminino e profissionais da beleza feminina. Como eu disse antes, se você tem salão de beleza, se você é maquiadora, então esse treinamento para você trabalhar com as técnicas de consultoria, as principais técnicas, né, de consultoria de imagem. Porque não é uma formação em consultoria de imagem, mas são as principais técnicas que você precisa saber para aplicar aí no seu negócio, que vai fazer muita diferença. As suas clientes vão ver, assim, uma diferença enorme. Vão ver que você tá com mais embasamento técnico, você está dominando mais aquele assunto, e você vai oferecer diferenciação para ela. E, lógico, o objetivo
desse encontro aqui é aumentar a sua consciência sobre a mudança do comportamento de consumo. Você precisa se diferenciar, buscar como criar diferenciação no seu negócio para você se destacar no seu mercado de atuação, você se tornar uma referência. E quando você se torna uma referência, você faz com que as suas clientes, aquelas que já compraram de você em algum momento, aquelas que ainda né, compram com mais frequência de você, elas vão virar embaixadoras do teu negócio, embaixadoras da tua marca. E aí elas começam a fazer indicações. E aí vem uma das principais fontes, se não a maior fonte de captação de novos clientes. Que a gente acha que é muito mais difícil captar clientes novos, né? Não é bem assim. Quando desde que eu entrei, né, nesse mundo do empreendedorismo e comecei a estudar sobre negócios, sobre marketing, eu vi que muitos, né, os grandes players do mercado falam, e isso faz sentido. Na maioria das vezes, é mais difícil você continuar vendendo para as mesmas clientes do que captar novos. Porque o que acontece? Quando a cliente, ela vai comprando ali de você, vai comprando, vai comprando. Independente se é produto, se é serviço. Só que chega num ponto que ela começa a ver que tá ali a mesma coisa, não tem nada de novo. Claro, peças novas, né? Uma coisa ou outra. Mas quando ela vê que tem uma outra pessoa que está fazendo algo diferente, que está agregando mais valor, está beneficiando ela em algo maior, provavelmente ela vai deixar você de lado e vai correr para essa outra pessoa. E é lógico que aqui que a gente não tem que ficar na corrida de ratos, né? Naquela coisa desesperada, concorrência, 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 aquele desespero. Você precisa entender o mercado, saber o que está acontecendo. Você faz o estudo, né, do mercado e, consequentemente, você vai ver ali as outras pessoas, né, a chamada concorrência, mas não foque no que o outro está fazendo. Foque no seu. Foque em fazer as suas ações, as suas estratégias. E não fique se preocupando com o que o outro está fazendo. Porque enquanto o outro está fazendo, você está ali parada só olhando, só assistindo. Então, aí você vê o que eu posso fazer para me diferenciar. Não é copiar o que o outro está fazendo. Pode ser uma mesma estratégia, só que aí faz de formas diferentes. Até porque um negócio, por mais que tenha lá 4 lojas, uma do lado da outra vendendo roupa feminina. Elas vendem, né, roupa feminina, moda feminina. Mas cada uma é diferente da outra. Não importa. Cada negócio é um negócio, né? O famoso cada caso é um caso, é a mesma coisa. Então, se preocupe com o seu, faça assim um estudo de mercado, vê o que está acontecendo aí, mas crie as suas estratégias e execute. E, ó, seta a mentalidade, seta a consciência em realizar o seu. Não se preocupe com o outro. Mas é um exemplo que eu estou dando aqui. Quando você não oferece diferenciação, não oferece nada a mais, fica sempre ali o mais do mesmo, por mais coleções novas que você traga, por mais peças, por mais produtos novos que você traga, não é só isso, né? A gente precisa de muitos plus aí a mais para realmente encantar. A gente precisa encantar a nossa cliente. E aí, consequentemente, vem a fidelização. E também as novas indicações, né? Ela ajuda a trazer ali, é um marketing perfeito. A gente sempre fala muito do marketing do tradicional nas empresas, o marketing digital que é usado, né, no mundo online,
Mas o marketing de indicação, o marketing boca a boca, esse é eterno e é uma das melhores estratégias que existe. E aí, por que que você precisa se diferenciar? Por que que a gente precisa de diferenciação? Porque os clientes, os consumidores, isso de todos os mercados, tá? Eles estão buscando cada vez mais personalização. Eu faço uma mentoria, né? Eu já fiz várias mentorias. Como eu falei, né? Eu estou sempre buscando conhecimento. Então, eu já fiz muitos cursos, já fiz algumas mentorias, mas a mentoria que eu faço atualmente é fora da curva. Por quê? É uma mentoria de verdade. É uma mentoria em grupo, ele tem as mentorias individuais, né? E tem essa em grupo que eu faço. Mas é uma mentoria em grupo, grupo reduzido, porque esse é o certo. E o direcionamento que ele dá é fantástico, porque é personalizado. Então, assim, tem os encontros em grupo e tem os momentos de encontros individuais com os mentorados. Eu espero que um dia você seja a minha mentorada também, porque em breve eu vou, né, numa outra oportunidade eu vou falar sobre a minha mentoria, vou dar mais detalhes. Vai ser uma mentoria bem, bem especial. Então, a mentoria, ela tem o acompanhamento, ela tem a personalização, porque quando eu tenho um encontro individual com o meu mentor, ele está olhando para dentro do meu negócio. Então, ele vai me dar o caminho que eu preciso seguir, ele vai me dar as estratégias que eu preciso seguir de acordo com o meu negócio, com os objetivos que eu tenho para alcançar onde eu quero chegar. Isso é personalização. Então, quando a cliente entra na tua loja, quando ela entra no seu salão, quando ela contrata uma maquiagem sua, ela quer personalização. Ela não quer coisa genérica. Ela quer que você fale, converse com ela, encante a sua cliente. Procure saber qual é o objetivo, né? O desejo de imagem dela em relação à roupa que ela quer comprar, à maquiagem que ela quer fazer. É conversar, é saber mais por dentro do estilo, sem ser invasiva. É com respeito, é com empatia e sabendo os limites da cliente. É você procurar entender o estilo dela, a ocasião que ela quer contratar aquele serviço, que ela quer comprar aquela roupa, que ela quer mudar ali o cabelo. Você precisa entender quais são as reais necessidades dela, procurar saber, procurar estudar ali o formato, né, proporções faciais, corporais, que aí você vai orientar ela. Se tem algo que ela queira valorizar, alguma região do corpo, no rosto, o que que ela quer valorizar, se são os olhos, se é a boca. Se por acaso tem algo que a incomode de certa forma, que ela gostaria de amenizar, olha as palavras como são usadas. Não é perguntar assim: você quer disfarçar a barriga? Isso não é legal. Isso é invasivo, chega a ser um pouco agressivo. Eu recentemente fui num. Eu não consegui marcar no salão que geralmente eu vou, e eu precisava retocar a raiz do meu cabelo, porque começa a aparecer os queridos cabelos brancos, né? E aí eu precisei retocar. Então, eu não consegui horário no meu salão, e aí consegui um assim, né, que eu não conhecia, consegui de última hora, beleza, fui lá. Nossa, você tem muito cabelo, né? Nossa, eu já fiquei assim um pouco incomodada. A forma que a pessoa falou, não só o quê, mas a forma que a pessoa falou. Uma forma muito.
assim, né, como se ela tivesse muita intimidade comigo, e não tem. Então, esse tipo de atendimento, ele tem pessoas que gostam, que não ligam? Tem gosto para tudo, mas a grande maioria, principalmente dependendo do público que você atende ou deseja atender, você tem que ter muito tato com o que e como você vai falar. É personalização sem invasão. É você saber conduzir ali a conversa, o processo de venda, você entender sobre a essência, a personalidade, o que você já começa a perceber coisas que ela gosta, que ela começa a se interessar, outras coisas que ela não, né? Mas aí você conversa. Se ela gostaria de experimentar aquela uma blusa daquela cor, e ela fala: "Ah, não gosto e tal". E se de repente a gente testasse? Você gostaria de, né, testar, assim, fazer aquele experimento e de repente aquela blusa, né, naquela cor com essa calça aqui nessa tonalidade, o que que você acha? Você acha que sabe, é conversar, é conduzir. E aí você vai captando ali características do estilo dela, do que ela realmente quer, das necessidades. Não é oferecer, não é descer o estoque inteiro para ela experimentar. Não é assim que funciona. Então as pessoas querem cada vez mais personalização, sem invasão. Porque chegou a era do fim do atendimento mais do mesmo. Então para você ter um atendimento diferenciado, você precisa pensar e agir fora da caixa. Se você tem colaborador, equipe de vendas, eles precisam ser treinados. É esse treinamento que eu faço, é treinamento para equipe de vendas. A gente precisa acabar com esse atendimento genérico, que é a mesma coisa para todo mundo, sabe? E assim, a forma que você trata o cliente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A forma de abordagem. As pessoas estão cada vez mais conscientes, estão buscando mais informações. Então, quando você fala para a cliente assim, ah, ela ficou na dúvida entre a blusa preta e a blusa lilás. Ah, leva a preta, e o preto combina com tudo. Ou então, pior, né? Você fala assim, aproveita, leva as duas. Dá para parcelar em tantas vezes. Isso não funciona. Isso é até meio que deselegante. Você não sabe a condição da pessoa. E a pessoa se sente obrigada a ter que abrir uma particularidade dela para você. Não, eu não posso levar agora, que eu não tenho limite no cartão, não sei o quê. Não, não, não. Não fique insistindo e não aborde dessa forma. E não fale a velha máxima de que preto combina com tudo, porque não é bem assim. E a gente vai falar, né, quando falar sobre cores, mas já adiantando um pouquinho, não, o preto não combina com tudo. O preto, para muitos estudiosos, né, tem inúmeras pesquisas e estudos em relação às cores, e tem os estudiosos que consideram o preto uma não cor, ou seja, o preto é a ausência total de cor. Alguns também não consideram o preto uma cor neutra. E tendo como base esses estudos, essas pesquisas, quando você coloca o preto com uma outra cor, principalmente muito vibrante, um laranja, um rosa pink, eu até fiz um Reels, tá lá no meu perfil, que fala sobre isso. Você cria um contraste enorme
e aquela cor que já é altamente vibrante, já é altamente intensa, você ainda dá mais intensidade para ela. E não é todo mundo que gosta dessa combinação. Segundo muitos estudos, não é uma combinação cromática harmônica. Não comunica elegância, por exemplo. Então, aquela pessoa que faz questão de ter mais características elegantes sobrepondo, ela não vai querer uma combinação de preto com rosa com amarelo. Então, a pessoa, como as pessoas estão mais conscientes e buscando mais informações, ela pode até não saber desse fator da cor preta, mas ela está vendo ali que o seu atendimento é mais do mesmo. Está sendo repetitivo. Está falando que todo mundo já cansou de falar. E que não tem conhecimento para falar algo diferente daquilo. Então precisa pensar e agir fora da caixinha. Ninguém mais quer ouvir certas abordagens que demonstram falta de conhecimento e apenas foco na venda. Esse é um grande exemplo. Tá na dúvida entre o preto e o lilás? Leva as duas, parcela em 10 vezes. E aí você fica naquela insistência. Ai, tá de tanto por tanto. O preto combina com tudo, então leva a preta. Não é bem assim. E lógico, isso aqui precisa ser um mantra. Bom atendimento, em termos de educação e simpatia, não é diferenciação, e sim obrigação. Então não adianta você só ali dar bom dia, tratar com educação, com simpatia e tudo mais, se na hora que é cliente te pede orientação de alguma coisa sobre o tecido, sobre a modelagem, você fica sem saber o que responder. Não adianta. Então, bom atendimento, em termos de educação e simpatia, não é diferenciação, é obrigação. A gente precisa saber como atender as pessoas, como lidar com as pessoas. E, lógico, agregar conhecimento técnico para você saber orientar, para você saber auxiliar a sua cliente. Não é simplesmente ela chegar com a cartela dela de cores lá na tua loja e aí você fala assim, "Ih, não tem nada dessas cores." E aí ela sai, tchau e benção. Você perde venda. E você perde, às vezes, a cliente para sempre, porque ela fala, nossa, aquele pessoal não sabe nem atender, não sabe falar nada. Nem volta naquela loja. Não é ela chegar no seu salão com a cartela de cores e falar assim, a orientação que foi me dada é essa tonalidade aqui para o meu cabelo, essa tonalidade aqui, caso eu queira fazer mechas. Como é que a gente pode fazer essa construção, chegar na cor final e você não saber como orientar, né? E aí a gente tem o ponto de partida, que é justamente esse ajuste de mentalidade. Porque para você se tornar referência, se diferenciar no mercado, tem que acompanhar as mudanças do seu mercado de atuação e a mudança de comportamento dos consumidores. Esse comportamento, principalmente depois da pandemia, ele mudou muito e vai continuar mudando. As pessoas estão, quando eu falei que elas estão mais conscientes, até mesmo na questão de compras mais sustentáveis, não só em termos do material que é feito, mas em termos de quantidade, é uma compra mais consciente. Muitas pessoas estão comprando com mais consciência. Comprando em brechó, que aí tem menos descarte de material. As pessoas estão comprando menos coisas, mas estão buscando comprar com assertividade. Às vezes, ao invés de comprar 3 peças, não, vamos botar assim, 5 peças. Ela compra 2,
É claro que a gente quer aumentar o ticket médio, né, de cada venda que você faz. A gente quer. E aumentar o ticket médio é o quê? Quando a gente trabalha bem ali, né, a orientação com a cliente, às vezes, ao invés de comprar só uma blusa, quando você mostra para ela a versatilidade em montar vários looks com aquela blusa, modificando os acessórios, aí ela já começa a ter uma outra percepção. E ao invés de comprar somente a blusa, às vezes ela compra o look todo. Que aí ela pode multiplicar os looks com aquela blusa. Ela pode modificar, criar mais tantos outros looks com aquela calça, os acessórios com versatilidade. Então ela já compra logo tudo, que aí mais multiplicação ela faz. Então isso é aumentar o ticket médio de uma compra. Mas, ainda assim, ela vai comprar com assertividade, se você souber ajudar ela. E aí, ao invés dela comprar 5, mas mesmo assim, muitas pessoas, ao invés de comprar 5 peças, estão comprando 2. Até porque tem a questão financeira que a maioria das pessoas estão com uma certa dificuldade com esse pós-pandemia e guerra e troca de governo e tudo mais. Então você precisa estar sempre de olho o que está acontecendo, lógico, no mundo, né? No nosso país e no mundo, e buscar o que você pode usar de diferenciação para manter ao menos uma linearidade dentro do seu negócio. É claro que, né, quando a gente tem uma empresa, tem um negócio, não tem uma coisa muito reta, mas sem deixar cair muito, né? Vai ter os picos de venda, mas evitar que despenque, que crie aquelas descidas muito bruscas. Então, ajustar a mentalidade para você ser mais ter uma escuta mais ativa com a sua cliente, entender melhor o que ela quer e ajudar ela da melhor forma possível. E, lógico, clareza. Você precisa ter clareza de como o seu negócio está hoje, que é o ponto A, e como você quer que ele esteja daqui a 5, 8 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. A gente precisa ter essa visão, sim. A gente precisa visualizar isso. Então, quando você compra uma passagem aérea, você coloca só o destino? Não. Você não vai conseguir comprar. Se você não colocar da onde você está indo, para onde você quer ir, você não consegue comprar. Então, tão importante quanto você saber onde você quer chegar é saber onde você está. Precisa fazer análise do seu negócio. Como é que está nesse momento? Para você saber o processo que você precisa passar para chegar lá onde você quer. Se você quer que bombar de vender em dezembro, o que eu preciso fazer agora para criar, saber o processo, o percurso que eu vou fazer para chegar lá em dezembro e, ó, arrasar nas vendas. Mentalidade ajustada, mais clareza, você tem uma definição de metas muito mais assertiva. E aí, ó, a importância de definir público-alvo e persona. Lembra quando eu falei que eu trabalhei 20 anos nesse escritório grande aqui do Rio de Janeiro? 95% dos clientes que eu lidava, o setor que eu trabalhava lidava, eram clientes internacionais. As maiores multinacionais são clientes de lá. Eu não posso citar nomes aqui, obviamente, por questão de ética e até mesmo legal, mas eram as maiores montadoras de automóveis do mundo. Uma das maiores indústrias alimentícias
inclusive aquela do leite condensado mais famoso. Então, a maior empresa de produtos para bebês. Então, todas essas empresas acredito que ainda são clientes de lá, e a gente tinha que lidar muito bem com elas, porque a maioria eram clientes altamente exigentes, cada uma tinha suas peculiaridades, e a gente precisava saber, tinha que saber, não tinha outra opção, tinha que saber. Para você fazer o processo do trabalho de acordo com o que eles queriam. Um dos clientes, um dos maiores, é uma empresa japonesa. Ela chegou no momento que ela falou: eu só quero que as minhas correspondências sejam feitas em japonês. O sócio que tinha essa empresa na carteira de cliente dele, na carteira de clientes dele, levou isso aos sócios majoritários, né, ao patamar mais alto da empresa, e o escritório teve que se virar para contratar uma secretária para esse sócio que soubesse japonês. Então, tá vendo como é que a gente tem que se adaptar ao tipo de cliente que a gente quer atender? Porque ou a empresa oferecia uma pessoa que fizesse as correspondências na língua dele, ou ele ia procurar outro escritório que fizesse. Então, tem que adaptar, tem que saber. Então, você precisa conhecer o seu público. E o que é eu vou falar a definição aqui depois, mas a importância de você definir público-alvo e a persona é porque você vai criar uma comunicação, o posicionamento extremamente direcionado para essa fatia do mercado. Você vai ter uma comunicação, um direcionamento assertivo. E não adianta. Quanto mais a gente quer falar para todo mundo, menos a gente fala. Menos pessoas a gente atinge. Quem quer falar com todo mundo, quem quer tudo, não consegue nada. Então, tem sim que especificar. Atrair as pessoas certas que serão suas possíveis compradoras. Não é todo mundo que vai ser. Não é todo mundo que vai ser meu cliente, não é todo mundo que vai querer contratar o meu treinamento, não é todo mundo que vai querer contratar a minha mentoria. Então, a gente tem que saber direcionar da forma mais assertiva possível. Público-alvo é a fatia do mercado, são características gerais. Então, o seu público-alvo são mulheres plus size, por exemplo. E aí você tem a persona, ou também chamado de avatar, que tem as características mais específicas. Que aí daquele grupo do público-alvo tem um grupo ainda menor que tem características mais específicas. Sabe? Então, assim, meu público são mulheres plus size. São mulheres plus size que só querem vestir, que têm um estilo criativo. São mulheres que trabalham com coisa tal. Sabe? É aquela coisa de vai diminuindo, vai enxugando, vai subnichando. Eu sei que dá um medo da gente especificar tanto. E eu sei disso porque eu também já senti isso. Mas a gente precisa. Vai por mim que a gente precisa. Com o tempo, chegando no patamar que você deseja, você começa a ampliar. Aí fica mais fácil, tá? Mas principalmente quem está começando precisa ver isso aqui, ó. Defina o seu público-alvo e dentro do seu público-alvo você define persona. Você aquela história de criar um personagem, sabe? Você pode dar um nome, saber a rotina, as atividades, programas que ela assiste, tipo de música que escuta,
que tipo de revista e livro que ela lê, sabe? Vai trazendo coisas mais específicas ainda. E após você definir o público e a persona, você vai saber fazer investimentos, perdão, você vai conseguir fazer investimentos e compras mais assertivas, mais condizente com o que a maioria do seu público busca. Né? Muitas pessoas reclamam, o meu estoque está lotado, eu comprei tal produto, não vende, eu comprei esse tipo de acessório achando que ia vender e nada. Quanto mais você conhece o seu público, mais você faz investimentos e compras assertivas, que aí viram realmente investimentos e não gastos, digamos assim, errados. Que ainda assim você tem como trabalhar isso, né? Mas quanto mais você conhece o teu público, quanto mais você conhece quem compra de você, mais você acerta na compra. Mais você vai ter a sua comunicação na direção certa, porque as pessoas vão se identificar com a proposta da tua marca. Isso inclui a comunicação e o posicionamento também nas redes sociais e qualquer outro lugar de divulgação que, que você mostre o seu trabalho. E a questão da análise de negócio. Como é que está o seu negócio hoje? Você tem processos bem estruturados? Você define metas? Você sabe o faturamento que você está tendo? Você sabe o lucro que você está tendo? Qual prolabore que você está tirando? E isso aqui é importante. Faturamento é diferente de lucro, que é diferente de prolabore. O faturamento é o valor total ali que a sua empresa está fazendo por mês. Quanto você faturou naquele mês. E aí você vai fazer os pagamentos necessários, vai pagar as contas, pagar funcionário, colaborador, se você tiver. Vai sobrar o lucro. Desse lucro, o seu prolabore, que é o salário. Prolabore é o salário que a tua empresa te paga, porque você é empregada da tua empresa. Eu sou empregada da minha empresa. E o restante do lucro, você vai investir ainda mais no seu negócio. Você faz cadastro de clientes. Você tem noção, assim, do que a maioria compra, do que mais tem vendido aí na tua loja? O tipo de serviço, né, que mais sai aí no seu salão? O tipo de maquiagem que você mais vende? Se é noiva, se é 15 anos, se é formatura, se é para foto profissional. Você tem controle de estoque. A sua imagem, a imagem do seu negócio estão alinhadas às mensagens que você deseja transmitir, você transmitir e o seu negócio também transmitir. Você é a principal influenciadora da tua marca. Você pode trabalhar com as maiores influenciadoras do Brasil, mas a principal é você. Você faz ações de vendas, você realiza eventos VIPs, né? Principalmente para aqueles clientes mais VIPs ali. Você cria ações mensais para poder dar picos de venda? Você faz... Como é que está a captação e a fidelização de clientes? Essas perguntas são para você refletir e responder. Não é só para, né, ficar no mundo do que será meu Deus. Não. Para você refletir e responder. Anota. Faz escrevendo. Glau, e as técnicas de consultoria de imagem? Como eu falei, você só consegue dar os próximos passos quando você tem total clareza dessa base. Quando você cria um prédio, constrói um prédio, você precisa ter uma base sólida, porque senão desmorona, né?
Se você não tem uma fundação bem feita, não adianta nada. Você precisa visualizar onde você está, para onde você quer ir. Buscar conhecimentos, aprender e executar. Então, a gente só consegue dar passos adiante quando a gente já está com uma estrutura uma base bem construída. Tudo isso serve para você que atua no mercado de moda varejista, maquiagem, salão de beleza, você que faz micropigmentação, extensão de cílios, tudo que envolve autoestima, autocuidado e autoimagem. Autoimagem é a forma que a gente se vê, que a pessoa se vê. E quando ela olha no espelho, ela não tá bem com aquilo que ela tá vendo. Isso é autoimagem. E não adianta ninguém falar que ela tá ótima quando ela não sente isso. O intuito é tirar o seu trabalho, o seu negócio do atendimento genérico, mais do mesmo. Começar a ganhar mais escala, se diferenciando no mercado, pensando e agindo fora da caixa. Você precisa fidelizar suas clientes para que elas se tornem as fãs do seu negócio. E como eu falei, elas vão se tornar embaixadoras da tua marca, elas vão ser vendedoras indiretas do seu trabalho, do seu negócio, dos seus produtos, do seu serviço. Como transformar clientes em fãs? É o processo. Você vai atrair, encantar e fidelizar. E como eu já tinha falado, é mais difícil continuar vendendo para as mesmas clientes do que captar mais clientes. Usar as técnicas de consultoria de imagem e estilo faz com que você se torne mais competitiva no mercado. Então, você começa a se diferenciar. Você começa a mostrar ali que você, é o famoso está em outro patamar. Então, você começa a mostrar a diferenciação, você começa a agregar valor no produto que você vende, no serviço que você presta. E, lógico, vai impulsionar suas vendas. E o que são as técnicas de consultoria de imagem? É o processo que nós, né, eu como consultora, uso para criar uma estratégia de imagem para minha cliente, com base numa pesquisa aprofundada que eu faço sobre ela. É um verdadeiro estudo de caso que eu faço da minha cliente. Você chega para mim, vem contratar a minha consultoria, você vai receber um questionário, você vai fazer um quadro de imagem, o chamado mood board, de referências, você vai pegar imagens de referências, de como está a sua imagem hoje, de como você quer que ela esteja daqui a 3 meses, e o que você jamais usaria. Um tipo de imagem que você jamais gostaria de transmitir. Então, eu faço um verdadeiro estudo de caso sobre a minha cliente. E, através dessas informações, né, todas as informações necessárias que eu preciso para entender a essência dela, né, a personalidade, as necessidades e os objetivos dela. E, importante, eu tenho um valor muito grande que eu tenho, não só em termos de negócio, mas até é um valor pessoal meu, ter escuta ativa. Não é só você ouvir por ouvir, você precisa ouvir, parar, escutar ali, acolher aquilo que a pessoa está falando com você. Ouvir para compreender, respeitando os limites da cliente, aquilo que eu falei. Compreendendo essência, desejo de imagem, estilo pessoal e objetivo. E agora sim chegamos às principais técnicas, as tão esperadas técnicas de consultoria de imagem que você vai começar a aplicar no seu negócio. O que você precisa conhecer e entender para você aplicar aí? Estilo pessoal. Como é formado o nosso estilo pessoal? Às vezes a pessoa acha que é só por causa da roupa, e não é assim. A roupa, os acessórios, o calçado, o cabelo, a maquiagem, tudo que forma o nosso contexto visual, ele é fruto do nosso estilo.
tudo que a gente usa são ferramentas de comunicação. A nossa roupa é uma ferramenta de comunicação. Não é pura e simplesmente uma roupa, não é simplesmente um adorno. É uma ferramenta de comunicação. Porque o estilo é formado pela essência, personalidade, gostos pessoais, valores, vivências, nosso estilo de vida, nossa rotina, trabalho, atividades. Tudo que reúne aquilo que a gente já nasceu, né, com as características que nós já nascemos com elas. E tudo que a gente vai desenvolvendo, todas as mudanças que a gente vai tendo durante a vida, formam o nosso estilo. E os 7 estilos universais? Foi uma pesquisa feita, né, com várias pessoas. E aquelas que tinham características semelhantes e mais repetidas foram separadas em grupos. E aí se originou os estilos universais. O estilo dramático, que é o que eu mais adoro, você vai encontrar peças mais estruturadas, mais rígidas. Por exemplo, esse babado aí, não é um babado mais delicadinho, mais para o estilo romântico. Ele é um babado dramático, porque ele traz muito poder, ele traz volume, ele traz essa... Porque o dramático vem muito da questão teatral também. Então, é um babado extremamente 100% dramático. Não tem muitas misturas de cores, são ou bastante cores neutras, ou muito preto, ou até cores... traz pontos de cor vibrante, não é muito de cor delicadinha, formas geométricas, orgânicas, que trazem muita força, linhas horizontais retas, imponência, poder, comunica muita modernidade e muitas vezes um alto contraste, tipo preto com branco, preto, às vezes, né, com um amarelo, gema de ovo. O romântico, que traz tecidos. Isso eu estou, assim, fazendo um resumo bem grande de tudo que a gente tem dentro de cada estilo. Mas você vai ver daqui a pouco que não é para você rotular a sua cliente com esses nomes. A minha recomendação, o meu método de trabalho não indica isso, ok? Isso aqui é para você ter o conhecimento técnico, tá? Então, traz tecidos mais maleáveis, fluidos, cores mais suaves, geralmente tom pastel, estampas florais pequenas. Na verdade, estampas, de um modo geral, são mais estampas mais delicadas, né? Desenhos mais delicados, e numa gramatura pequena, e os laços e babados mais delicadinhos, tá? Essa saia plissada com renda é altamente dentro do estilo romântico. O estilo esportivo natural. Usa-se muito dos tecidos mais naturais, como o algodão, o linho, por exemplo, né? Não tanto sintéticos. Poucos acessórios, tá? Em termos assim de semijoia, bijuteria. Cinto, bolsa, usa, mas os outros é bem pouco. Cores mais neutras, né? Que traz mais aquele aspecto de mais frescor, assim, de mais tranquilidade, mais leveza. Conforto é a palavra-chave, né, desse estilo. E praticidade também. O estilo clássico, que dificilmente sai ali do tradicional, né? Então tem os cortes mais retos, pouquíssimos detalhes, muita descrição, os elementos tradicionais, sem nada muito inovador, nada de muita modernidade e quase sem contraste. O estilo sensual, e aí tem aquele limite tênue, né, do sensual para o vulgar, e a gente precisa, né, a gente precisa falar sobre isso. Então, traz os decotes mais aprofundados, são roupas mais ajustadas ao corpo,
O que que é ajustadas? É aquela que acompanha mais a forma do corpo sem estar como se fosse embalada a vácuo, sabe? Então ela vai ali fazendo o desenho do corpo, mas sem estar aquela coisa assim, sabe? Muito grudada, sem estar colada. Couro, quem usa, gosta muito de usar couro, metais, aqueles sparkles, né, que é aquelas taxinhas, usa-se muito também. Nos acessórios, né, usam muito metais, assim, principalmente dourado. Não, geralmente não usa nada que tenha acrílico ou resina ou esmaltado, é mais realmente esse tipo assim. Bico fino, salto alto, lógico. E, na grande maioria das vezes, cores mais fortes. O estilo elegante, o famigerado estilo elegante. E aí, aqui eu já vou até fazer uma observação. Essa questão do ai ser elegante, gente, muito cuidado com isso. Porque virou quase que uma. Não sei nem como classificar, virou uma insanidade essa coisa do elegante. Não é todo mundo que quer comunicar elegância. E elegância é muito mais a ver com comportamento do que com o que você está usando. A pessoa pode usar look Coco Chanel da cabeça aos pés, que teoricamente é uma das grifes mais elegantes, que comunicam mais elegância do mundo, em termos de características, né, de elementos visuais. A pessoa pode estar de Coco Chanel, da cabeça aos pés, e ser extremamente grosseira, ter um comportamento péssimo, gritar, falar alto e xingar o outro. Cadê a elegância? Por isso que eu falo. Não é uma coisa só que a gente fala. Nada comunica sozinho, nem a nossa aparência. Então, vamos maneirar com essa questão do elegante, essa obsessão que virou essa questão do elegante, tá? Não é todo mundo que quer comunicar elegante, não é só cor neutra que comunica elegância. Elegância não é o que você veste, é muito mais o seu comportamento, a sua postura, certo? Mas dentro de características, falando em termos de estilo universal, linhas retas, combinações mais monocromáticas, mais análogas. A monocromática é uma cor na mesma tonalidade ou em tonalidades diferentes. A combinação análoga são cores próximas. Tecidos mais estruturados, acessórios em metal dourado, acessórios mais rígidos, como, por exemplo, uma bolsa. E contraste baixo, contraste médio. Dificilmente entra na característica de elegante contraste alto, exceto preto e branco, tá? Contraste alto, quando é muito vibrante, não entra nessa característica do elegante. E o estilo criativo, que é 200% ousadia, é muita mistura de cor, é muita mistura de estampa, é aquele estilo assim que tem que ter personalidade para segurar, tem que saber sustentar um visual criativo, tá? Cores muito vibrantes, design tanto de modelagem quanto de acessórios ultra modernos, ultra diferentes, e é para chamar a atenção mesmo, tá? Agora, sem rótulos e sem encaixotamento, pelo amor de Deus. Todas nós apresentamos características que representam vários estilos. Conhecer sobre estilos é a base de tudo, mas você precisa ter esse conhecimento sem rotular as pessoas. Eu costumo dizer que, se a pessoa me perguntar, Glau, qual é o seu estilo? Eu vou responder. O meu estilo é o estilo Glauciane de ser. E é assim que eu tento fazer com que as minhas clientes respondam.
Eu tenho muita característica de estilo dramático, que é um dos que eu mais gosto, me representa bastante. Eu tenho características de estilo elegante, mas tem dia que eu tô com muita característica de estilo esportivo natural. Então, tudo depende. Depende da comunicação que eu quero fazer, da mensagem que eu quero transmitir, das minhas necessidades daquele dia. Então, depende de muita coisa. Não dá para gente. Quando a gente fala de imagem e estilo, a gente não está falando de uma ciência exata. A gente não é uma matemática. Eu falo que imagem e estilo, né, moda, de um modo geral, é o português, é o jurídico, que tudo depende. Não é uma ciência exata. Cores. Cuidado com os mitos que existem por aí. Como eu falei, a questão do preto, por exemplo. Não dá para a gente falar que preto combina com tudo. São muitas informações vazias, rasas, sem embasamento técnico. E aí vira papagaio, todo mundo repetindo a mesma coisa. As cores são altamente representativas, estão presentes em tudo na nossa vida e trazem muito simbolismo. Despertam sentimentos, emoções e reações. Por que que os semáforos, eu não sei como é que é chamado aí nessa cidade, né? Se é farol, sinaleira, sinal, eu não sei como é que é chamado. Aqui no Rio a gente chama de sinal. Por que que você acha que tem ali o vermelho, o amarelo e o verde? É à toa? Não, é para que os motoristas e também os pedestres executem uma ação, tenham uma reação em relação, dependendo da cor que vai aparecer ali. As roupas de um centro cirúrgico são verdes à toa? Não são. As pilastras e as paredes de um estacionamento preto com amarelo é à toa? Não são. Tudo tem uma representatividade. As cores estão representando tudo na nossa vida. Só que você precisa se aprofundar sobre isso e não ficar repetindo o que todo mundo fala. As combinações. Nós temos a monocromática, que é essa aqui, que é uma cor na mesma tonalidade ou em tonalidades diferentes, que é o chamado tom sur tom, né? Por exemplo, aqui, essa faixinha aqui, as gamas de vermelho, rosa, aqui de verde, aqui de azul. Então, é a paleta do vermelho, a paleta do azul, a paleta do, do roxo. E o que essa combinação cromática pode comunicar? Ela tende a comunicar elegância, minimalismo, sofisticação, porque não tem uma variação muito grande. Ajuda a alongar a silhueta, né? Quando a pessoa está toda dentro de uma mesma paleta, ela cria o efeito óptico isso é um truque de estilo, de alongar a silhueta, porque ela está praticamente uma coisa só. Não tem quebras na silhueta dela, então ela alonga. Combinação análoga, são as cores vizinhas aqui no círculo cromático. Então, você tem as cores, ó, lado a lado. E o que pode comunicar? Perceba que eu sempre estou falando, pode. Não é nada taxativo. Pode comunicar elegância e jovialidade. Porque você pode fazer uma combinação aqui entre os azuis, entre o azul e o azul arroxeado, que traz algo mais sério, né? Mais dentro, indo aí para a elegância. Ou você pode fazer aqui o laranja com amarelo, que aí já traz uma jovialidade, uma alegria maior. Combinação complementar. São cores opostas no círculo cromático.
Então, você tem aqui, por exemplo, o verde é oposto ao vermelho. O que que pode comunicar essa combinação? Modernidade, vivacidade. E aí já vai partindo mais para a ousadia, que aí tem a tríade, que são cores que você, por exemplo, aqui foi colocado verde, aí pula 3 casas, 3 paletas e vai ali para o azul arroxeado. Pula mais 3 paletas, vem para o laranja. E daqui para cá também, 3, até formar o triângulo no círculo cromático. Então, cores que criam a distância de 3 cores, uma da outra, formando um triângulo. E aí pode comunicar muita ousadia, um visual muito disruptivo e muita personalidade, porque não é todo mundo que gosta de usar, né? É engraçado porque o Brasil, apesar de ser um país tropical, não é, pelo menos, inclusive aqui no Rio, as pessoas não são de usar muitas pessoas, né? Não são de usar tantas cores, por incrível que pareça. E aí, dentro de cores, você tem a coloração pessoal, que são as famosas cartelas. A minha está aqui, Primavera Brilhante. Valorização de beleza, ajuda a amenizar manchas e respeito ao contraste natural. O que é contraste natural? É a diferença, é a distância entre a cor de pele com a cor do cabelo, sobrancelha e olhos. Eu, há uns anos atrás, estava completamente fora do meu contraste natural, porque eu comecei a fazer muitas luzes no meu cabelo e meu cabelo ficou louro. Quando você olha a foto, você vê assim, nossa, que pessoa pálida. Acabou com o meu contraste. Porque o meu contraste é médio, médio para alto. Não é um alto contraste. É médio, médio para alto. E então, assim, hoje eu retomei o meu contraste natural. Porque o meu cabelo natural é castanho escuro, minha sobrancelha e os meus olhos. E a minha pele é mais clara. Então, quando a pessoa conhece a cartela dela, ela sabe como respeitar o contraste natural. E é que você tem as 12 estações, né? As 12 cartelas, na verdade. São 4 estações, mas cada uma são 3 variantes. É importante você ter um, na sua loja, ou até mesmo no seu salão, cartelas mesmo digitais. Proporções faciais e corporais. É a parte realmente mais delicada que a gente precisa de muito cuidado, muito respeito e empatia na hora de falar com a cliente, tá? Quando a gente lida com autoestima de alguém, com autocuidado, já é a área da moda e da beleza, ela já é uma área que você precisa de muito tato, de muito cuidado, muita empatia mesmo para lidar. Mas quando chega nesse ponto de proporções corporais, a coisa ainda duplica. Então a gente precisa de muito cuidado na hora de abordar isso. Por isso que quando eu recomendo você falar, tenha algo que você goste de valorizar no seu corpo, no seu rosto, o que você mais gosta de valorizar. Mas quando você vai perguntar sobre disfarçar, o cuidado tem que ser redobrado. Então, ao invés de perguntar assim, o que você quer disfarçar? Pergunte, tem algo que você gostaria, assim, que tem algo que não te agrada muito, alguma parte, dá aquele incômodo, você gostaria de amenizar? Vai com cuidado, tá? E lógico, não é para definir ninguém como uma fruta ou uma forma geométrica. A gente precisa saber para conhecer tecnicamente. Mas evitar falar para a pessoa assim, já que você tem o corpo triângulo invertido, já que você tem o corpo formato pera, isso não é legal, tá? Não é recomendado. Então, aqui você tem os formatos de corpo, os biotipos, só que os biotipos não se resumem a isso. Então, você precisa analisar como um todo, ver as proporções dela.
que ninguém tem um corpo igual a ninguém. Então, a pessoa, ela pode ter o corpo, o triângulo invertido, mas ela ter, de repente, uma canela mais grossa do que outra pessoa, uma canela não, a panturrilha, na verdade, né? Pode ter uma panturrilha bem avantajada, e aí, para usar uma calça skinny, de repente ela não vai gostar, porque vai ficar mais apertada, vai ficar mais, né, ali evidente. Então, tudo depende. Cada pessoa tem o seu corpo, ninguém tem um corpo igual a ninguém. Então, a gente precisa analisar as proporções como um todo. De repente, a pessoa tem um corpo, vamos dizer, retângulo, mas ela tem uma estrutura óssea estreita. Ela é retangular, por exemplo, a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, ela é o biotipo de retângulo. Só que ela tem uma estrutura óssea mais estreita do que uma outra pessoa que tem um corpo retângulo também. Então, de repente, ela quer evidenciar mais a parte de cima e não tanto a parte de baixo, e a outra pessoa que também tem o biotipo de retângulo quer evidenciar mais a parte de baixo do que a parte de cima, tudo vai depender. Por isso, a personalização. A escuta ativa com os desejos que a pessoa tem. As proporções faciais. Aqui são os formatos do rosto. Mas aí você tem que ver se a pessoa tem um olho num tamanho mais fechadinho, se ela tem o olho mais arredondado, mais amendoado. Então, por exemplo, se a pessoa tem o rosto diamante, né? Nesse formato aqui, diamante, e aí ela quer uma maquiagem que levante, né? E aí, de repente, ela tem o olho caído, então ela quer que faça uma maquiagem que faça o efeito lifting no olho dela, para levantar, realçar mais o olhar. E de repente vai ter outra pessoa que tem o rosto diamante, mas tem os olhos mais amendoados, e ela não quer tanto realçar mais ainda os olhos, quer evidenciar mais a boca, trazer mais peso para cá, né? O chamado peso visual mais para a boca. Por isso que é tão importante a gente estudar as proporções corporais da cliente. E faciais, obviamente. E aí, provavelmente você pensa assim, igual você, mas pelo amor de Deus, se eu estiver numa loja, a minha loja tá cheia de gente, tá cheia de cliente, como é que eu vou analisar isso tudo? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que adaptar. Mas, minimamente, você tem que estar ali oferecendo a diferenciação. Não tem como, tá? Tecidos e caimentos. É importantíssimo você conhecer minimamente sobre tecidos. O caimento, a estrutura que o tecido vai criar ali no corpo, ela vai influenciar na percepção da imagem. Influenciam nas mensagens que vão ser transmitidas. Então, você precisa entender o tipo de caimento, o tipo de estrutura daquele tecido e como ele vai se adaptar ao corpo. E olha, outro mantra que eu quero que você repita todos os dias. A alfaiataria não é tecido. A alfaiataria é um tipo de corte. Lembre-se sempre do alfaiate. Antigamente que ainda existia mais, né, alfaiates, que eles fazem, né, roupa sob medida. Então é o corte certo ali que ele faz de acordo com as medidas da pessoa. A alfaiataria é um tipo de corte, não é tecido, tá? E aí, como que a gente vê a percepção da imagem? Aqui a gente tem, por exemplo, um blazer em neoprene. Então, quando a pessoa fala assim, você quer comunicar elegância, usa um blazer. Mas espera aí, se a pessoa coloca um blazer de neoprene, essa elegância vai por água abaixo.
Ué, mas não é blazer? É blazer, a modelagem. O tipo, né, de peça é o blazer. Mas e o tecido? Neoprene não vai comunicar elegância nunca. Olha um blazer estruturado. É completamente diferente. Você vê o caimento, a estrutura do tecido no corpo. E aí você tem a percepção da imagem. É completamente diferente. Tá vendo como é que não é uma ciência exata? Não adianta você falar que blazer comunica elegância. Depende do blazer. Montagem de looks e multiplicação dos looks. Saiu errado aqui. Você orientar a cliente a escolher, né? Se ela chega com muitas dúvidas, se ela não sabe, né, o que ela vai levar. E aí você orienta ela ali, escolher uma ou duas peças base, e dessas peças ela vai criar novas possibilidades. O ideal é que você tenha um acervo de imagens com vários tipos de looks montados com aquela peça base para mostrar para ela. Looks montados de vários estilos, né? Comunicando assim, fazendo várias comunicações. A variedade que ela pode ter, ela levando aquela peça. E aí, ó, isso é uma estratégia para aumentar o ticket médio da compra. Porque aí ela vai olhar, interessante. Essa blusa aqui eu consigo montar pelo menos uns 4 looks com ela, né? É. E ficou muito legal com essa terceira peça. Nossa, ficou ótima com essa saia. E ver que os acessórios, né, dão uma diferença. Eu sozinha com os acessórios, ela já dá um up danado. Isso é estratégia que você pode aplicar, né, ali conversando, sem ficar empurrando as coisas. Você mostrar para ela o benefício que ela vai ter em levar aquela peça mais as outras. Olha, se ela consegue montar 4 looks com aquela blusa, imagina quantos que ela vai conseguir montar se ela levar a blusa, a terceira peça, os acessórios e a saia. E vai variando, né? Vai colocando ponto de cor. É mostrar para ela o benefício dela levar aquilo ali. E a facilidade, a praticidade, a versatilidade que ela vai ter. Transformar o estilo do look modificando os acessórios e os calçados, por exemplo. De repente, se for um vestido, você fala com ela, você mostra para ela. Tem esse vestido aqui, você pode usar ele tanto para look de trabalho, usando esse acessório, esse calçado, colocando essa terceira peça. Mas aqui, olha, você já consegue montar esse look mais despojado para o seu lazer, por exemplo, colocando só um cinto, com um mocassim, um tênisinho social, colocando esses acessórios aqui mais naturais, e aí vai modificando. Como, por exemplo, ela colocou essa calça, e olha, você vê bem a diferença. Essa calça, nesse look aqui, que é um look que eu arrisco a dizer que é até bem assim, para a noite, para um jantar, para algum evento, né, mais noturno. Aqui, bem office look. Ela pode trabalhar tranquilamente com esse look aqui. E olha que ela ainda repetiu o sapato, hein? Aqui, ela poderia colocar algo ainda mais poderoso para ainda dar mais, para elevar ainda mais o poder desse look. Mas ela até manteve. Então, olha a diferença que faz quando você troca poucas coisas. Mostre isso para sua cliente. A versatilidade que ela pode ter. Dando continuidade aqui na nossa Masterclass, vou falar sobre as ações para você aumentar as vendas. O que você pode fazer?
você criar ações, eventos que aumentam o volume das suas vendas. Assim como também aumenta o ticket médio de uma compra, como eu falei. Quando você sabe conduzir, sabe orientar a sua cliente, por exemplo, em multiplicação de lucros, é bem provável, a possibilidade dela, ao invés de levar somente aquela blusa, ela levar a blusa, mais a terceira peça, mais o acessório, mais a calça, que você montou um look ali para ela, é bem maior. Então, você aumenta o ticket médio daquela compra, tá? O ticket médio é o valor. Se ela fosse comprar uma blusa por R$ 70, seria uma compra de R$ 70, ela levando as outras peças, vai ser, o valor daquela compra vai ser bem maior. Na imersão, como eu falei, você vai ter o calendário com as datas e com as sugestões de ações que você pode realizar aí dentro do seu negócio. E eu vou dar direcionamento, vou dar orientação para cada tipo de negócio, tá? Você que tem loja, você que trabalha, que é maquiadora, você que tem um salão, eu vou dar um direcionamento para cada tipo de negócio, tá? Porque não é só loja. Todo mundo que trabalha com moda e beleza precisa fazer ações, eventos para atrair mais o, o cliente e gerar mais desejo de compra nele, tá? A adaptação à comunicação, ao posicionamento do seu negócio, ao seu público e ao poder de investimento que você tem atualmente. Eu vou dar as recomendações, as sugestões de ações e eventos que você pode criar aí para cada tipo de negócio e você vai adaptar de acordo com a sua comunicação, com o posicionamento. Porque eu só consigo fazer algo personalizado na mentoria, porque aí eu já vou estar com um direcionamento, com um acompanhamento muito mais próximo, e eu vou estar olhando para dentro aí do seu negócio junto com você, e aí eu vou saber que tipo de comunicação, que tipo de posicionamento o seu negócio tem. Então fica mais personalizado. E lógico, tudo tem que ter planejamento e organização. Glau, dá tempo de eu organizar o agosto? Não sei, já tá tempo. Dá sim. Vê aí o que que tem para fazer. Ó, Dia dos Pais. Dia dos Pais, você pode fazer alguma ação junto. É público feminino, mas aí você cria alguma estratégia que você pode envolver o pai ali da sua cliente. Fazer uma ação da sua cliente junto com o pai dela. A gente tem que botar a criatividade para funcionar. Então, dá tempo, sim. E aí você já, ó, senta para planejar e organizar. E já vai, ó. Planeja setembro, outubro, novembro, dezembro. Já vai criando um planejamento para os próximos meses. Pelo menos até dezembro, gente. Provador que vende. Você tem feito provador dos seus produtos? E como você tem feito esse provador? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Tem gente que faz, mas faz da maneira errada. Faz o mais do mesmo. Então, ó, pare de fazer o mais do mesmo. Você precisa aprender a mostrar os benefícios dos seus produtos e não só as características. Olha, eu estou vendendo esse copo aqui, você vê que ele é lindo. Ele tem textura, ele tem esses quadradinhos aqui, né? Ele cabe uns 300 ml de água, é bonito, elegante, eu sou apaixonada por ele. Ele dá uma apresentação assim, não adianta. A característica do produto a pessoa está vendo ali. Você vai deixar de falar? Não, você vai falar porque é necessário. Mas antes você precisa mostrar o benefício. Como, por exemplo, você tem a loja de roupa, ao invés de você falar, ah, essa blusa aqui é linda, eu tô apaixonada, olha só, novidade que chegou. Ela é verde, ela tem ombreira aqui,
né? Tá super tendência, cor neutra, que o verde militar é uma cor neutra. Você tá falando a característica, tá, mas e os benefícios? Você tá mostrando para sua cliente os benefícios que ela vai ter ao comprar essa blusa? Porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente não vende só uma roupa, um acessório, uma maquiagem. A gente vende praticidade, a gente vende autoestima, a gente vende autoimagem, autocuidado, a gente vende versatilidade, a gente vende comunicação. É isso que a gente vende. Então, você falar para a cliente, apresentar a blusa e falar: essa blusa aqui é feita de 100% algodão. Eu recomendo essa blusa, principalmente você que mora no Rio de Janeiro, que é um lugar quente pra caramba. No verão, então, aquele calor de 50 graus. E aí você sai de manhã já suando de casa. Tem que pegar metrô, ônibus. Aí você precisa fazer serviço externo. De repente você é advogada e aí tem que levar carga lá no tribunal, naquele calor do centro. Essa blusa, ela é perfeita para um dia de trabalho, porque ela é de algodão, é um tecido natural. Ela permite que a pele transpire, respire melhor. Ela não deixa você transpirar tanto por causa disso, disso. Então, você vai envolvendo a pessoa o porquê que ela merece e porquê que ela precisa usar aquela blusa de algodão. Não é só você falar que é uma blusa de algodão na cor tal e tá por tanto. Não adianta. Você vende sapato. Olha, eu vendo esse Olha, chegou esse escarpão aqui. Para você que anda muito durante o dia, trabalha muito em pé, tem que andar, ele tem esse salto blocado, que ele dá mais sustentação, ele dá mais firmeza na sua passada, dá mais conforto, ele tira o cansaço das pernas, justamente porque o salto blocado, ele dá essa sustentabilidade maior, então ele distribui o peso ali do corpo. É isso que você tem que mostrar. Os benefícios do teu produto e também do seu serviço, porque tudo é provador. Você vai mostrar ali para o seu cliente o que você está vendendo. Não é só roupa ou só acessório, tá? Então, se você vende também o serviço, na hora que você vai apresentar, você tem que falar os benefícios. Não é só característica. Mostre como usar com truques de estilo, tanto para valorizar ou se ela quer disfarçar algo. Mostre truques de estilo para ela. Você vai participar da imersão, na imersão vai ter lá uma relação de muitos tipos de truque de estilo. Eu gostei você que gosta de calça pantacur, mas tem medo de ficar, né, criar aquele achatamento ali na tua perna. Você pode usar com um calçado nude, um nude que seja o mais próximo possível do tom da sua pele, porque ele vai mostrar ali, se for uma sandália, mostra mais pele. Se for um escarpão, ele vai dar a sensação de continuidade. Quando dá a sensação de continuidade, ele alonga aquela parte ali. Então, não deixa a pantacur criar um corte tão evidente na sua silhueta. Quanto mais possibilidades você mostrar para ela, é melhor. Quanto mais benefícios você mostrar, é melhor. Então, um provador estratégico, um provador inteligente, um provador que vende, é você mostrar os benefícios do teu produto, do teu serviço, você mostrar possibilidades de uso, mostrar com truques de estilo.
É isso que vai fazer a diferença. E como eu falei, na imersão você vai ter um guia repleto de truques de estilo para o corpo e para o rosto. Acessórios que você pode orientar a cliente a usar para criar, se ela quer, o tipo de acessório que ela vai usar, o formato que ela vai usar, se ela quer acompanhar o formato do rosto, se ela quer equilibrar, se ela quer alongar o rosto, que tipo de acessório usar. Então, vai ter para o corpo e para o rosto. É bem completo. E aí, eu dei até um exemplo, né? Questão de versatilidade. A peça de uma coleção de verão da sua loja, como que a cliente pode usar essa peça no inverno? E vá dando possibilidades para ela. E lógico, isso aqui é para fechar com chave de ouro. Imagem vende. Imagem importa. A sua imagem está condizente com o seu negócio? Você é a maior influenciadora do seu trabalho. Está comunicando confiança, credibilidade e profissionalismo? A gente fazendo a comparação. Olha essas duas imagens. É a mesma pessoa. Olha como é que ela está aqui. Ela passa. Não que ela não possa usar essa calça, esse tênis com essa blusa em terceira peça. Mas para ela aparecer no negócio dela assim, não passa credibilidade, não passa confiança nenhuma, não passa profissionalismo. Parece que ela não se importa, porque a gente tem a nossa autoimagem, que é a forma como a gente se vê, e a imagem, que é como o outro nos vê. Então, tanto quando a gente fala de imagem pessoal, quando a gente fala de imagem profissional, é falar que a gente se preocupou em estar apresentável para o outro. Então, quando você aparece desse jeito aqui para a tua cliente, é você dizer para ela, sem falar, que você não se importa em estar apresentável para ela, que você não está nem aí para ela. É a mesma coisa que eu sentasse aqui com o cabelo todo para cima, de roupão, toda jogada assim de lado, que não é só roupa, a postura também. Ai, gente, é isso aqui, ó, tá? A cor é isso, o estilo é isso. Se eu tivesse assim, eu estaria dizendo nitidamente para você, eu estou pouco me lixando. Eu estou entregando conteúdo, você absorve aí, pronto, acabou. Olha como é que faz diferença. Não precisa estar com roupa luxuosa, nada disso. Ela colocou uma calça jeans, um sapato aqui, né, mais bico fino, um blazer e acho que talvez seja até uma t-shirt. É porque a resolução ficou ruim mesmo na imagem. Olha o cabelo, a postura. Aqui ela está dizendo, eu me importo comigo, eu cuido da minha imagem e eu tenho cuidado em aparecer para você, em aparecer apresentável para você. Eu me importei de estar bem vestida, estar bem arrumada para você. Então, é sobre a gente, mas também é sobre o outro, certo? Então, finalizamos aqui fechar com chave de ouro mesmo essa questão da imagem, que é extremamente necessário. E isso dentro da imersão você vai ter um aprofundamento muito maior. A sua imagem, a imagem do seu negócio, que a organização da sua loja, da sua vitrine, e reforçando, independentemente se é loja física, se é loja online, se é atendimento presencial, se é atendimento online, independe, tá? Você tem que cuidar disso. Uma das coisas que eu mais vejo, assim, às vezes, e eu fico pensando, gente, como é que pode? Loja física, né? Com som altíssimo, vendedores gritando, falando extremamente alto,
termos usados. A pessoa gosta de ser chamada pelo nome, porque ela gosta. Isso faz parte da personalização. Faz parte de um atendimento ali, ó, direcionado. E evite gerar tentativa de forçação de aproximação, forçação de amizade. Então, esses termos tipo amor, linda, querida, amiga, miga, acabe com isso. Se você ou sua equipe de vendas falam dessa forma, elimine isso. Pergunte o nome da cliente, chame ela pelo nome. O nome, o nosso nome é um patrimônio nosso, é um bem nosso. E dá sensação de profissionalismo. Porque por mais conexão que você queira gerar com a sua cliente, não é chamando de querida, de amor, de linda, que você vai gerar essa conexão. Você está gerando conexão profissional. Você não está querendo se tornar amiga dela, tá? Então, evite esses termos, sabe? Essa forçação. Então, chame pelo nome. Isso tudo faz parte do teu negócio. Organização da loja, arrumação, a postura, tudo isso faz parte da estrutura do seu negócio, certo? E lógico, aqui todo o meu agradecimento por você ter ficado aqui comigo até agora. Eu tenho certeza que esse conteúdo, você começando a aplicar, você revendo ele, porque é muita coisa, eu sei. Então, relaxa, até para o cérebro absorver tudo que foi falado. Amanhã, já começa a rever, ver esse material, ver tudo que foi passado e começa a colocar em prática. 1% todos os dias. 1% para você começar a criar um novo processo, uma nova era dentro do seu negócio. Comece a aplicar para você começar a gerar novas experiências para quem já compra de você. Comece a aplicar estratégias para, sim, captar novos clientes. E tenha em mente, quando você encanta e fideliza aquelas pessoas que já compraram ou compram de você, elas se tornarão embaixadoras da tua marca. Elas vão se tornar vendedoras indiretas, sem você saber, porque elas vão fazer a indicação do teu trabalho. E eu quero ver você executando, aplicando e começando aí, ó, dar os primeiros passos, daqui a pouco os primeiros resultados. E eu quero que você me conte, tá bom? Muito obrigada, uma ótima noite. Te espero na imersão dias 5 e 6 de agosto. E até a próxima. Me acompanhe aqui no Instagram, @glautoches.imagemestilo. Os conteúdos, e lógico, fique de olho porque vem mais eventos, vem mais oportunidades por aí. Um grande beijo e até a próxima.